Bom, a essa altura do campeonato você provavelmente já viu 500 vídeos sobre o cancelamento da prova do TJSP, que é muito triste. Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, né? Tenho certeza que você já tá sabendo disso. E eu não queria trazer mais um vídeo só para comentar a notícia, mas um vídeo que eu pudesse trazer algo que efetivamente vai te ajudar, né? Vamos conseguir tirar algo positivo dessa reaplicação. Sei que é muito duro falar em tirar algo positivo disso, mas infelizmente é o que nos resta, né? É a única coisa que dá para fazer agora é a gente pensar como que a gente consegue elevar a nossa nota nessa segunda aplicação que vai acontecer. Vou colocar na tela aqui agora a notícia oficial que saiu lá no site do TJSP. Também já saiu a publicação no Diário Oficial na madrugada agora do dia 10 para o dia 11. Hoje é dia 11, quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Enfim, o que eu queria trazer aqui para você? No passado, algumas semanas antes de ser aplicada a prova do TJSP, eu trouxe algumas estratégias que eu usei para conseguir mais de 90% de acerto nessa prova 2 vezes. Eu consegui a aprovação nessa prova 2 vezes ano passado. Consegui mais de 90% de acerto, resultado muito bom, gabaritei várias matérias e teve tudo a ver com essa minha estratégia de revisão. Então hoje eu vou detalhar o máximo possível, da forma mais didática possível para eu conseguir te ajudar, o suficiente para você replicar a minha técnica, para você conseguir fazer ela durante essas semanas pré-prova. Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso poucas semanas atrás e muitos comentários lá são: nossa, eu queria ter visto esse vídeo antes de fazer a prova, eu queria ter visto esse vídeo mais cedo para eu ter conseguido aplicar isso. E é uma coisa que as pessoas me agradecem bastante, porque eu sofri muito para conseguir fazer revisão, mas depois que eu acertei uma forma de revisar, eu consegui elevar muito os meus percentuais de acerto em todas as matérias desse edital. Então eu vou colocar a tela do meu tablet na tela agora, porque eu quero ter certeza que você vai entender exatamente o que a gente vai fazer. Só que, para te adiantar, basicamente o que você vai precisar fazer nessas semanas é focar 90% dos seus esforços em pontos específicos, né? E para descobrir quais são esses pontos específicos, eu vou te explicar a minha técnica de revisão e eu te garanto do fundo do meu coração que vai valer o seu tempo você ficar até o final desse vídeo, porque eu já tive contato com muitos cursos, mentorias e materiais pagos e eu posso dizer com muita segurança que quase tudo pago que existe por aí não vai te trazer algo que pode te trazer o resultado disso que eu vou mostrar aqui agora. Mas antes de começar, eu só queria te lembrar que, cara, se você foi bem nessa prova, você tem 100% de capacidade de ir bem de novo nessa prova. Quem sabe a matéria, sabe a matéria. Eu sei que bate uma insegurança de por algum motivo você esqueceu alguma coisa que você sabia, mas essa revisão vai te trazer toda a segurança que você precisa para conseguir um resultado ainda melhor nessa nossa segunda tentativa do TJSP. Além disso, se você teve uma nota que você considera que você bateu na trave, se fiz 78, fiz 77, fiz 80, acho que eu ia bater na trave ali, cara, é muito provável que você consiga subir às vezes uns 4 ou 5 pontos só fazendo isso aqui, tá? Então de uma prova para outra você consegue aumentar bastante a sua nota. A maior parte das pessoas vai continuar fazendo exatamente o que eles estavam fazendo. Você pode sair na frente se você fizer algo melhor do que você está fazendo e utilizar esse tempo até a próxima prova para realmente nivelar os seus acertos por cima. Então vamos para a tela do meu tablet agora que eu vou te explicar tudo o que você tem que fazer. Você sabe aquele método de revisão que todo mundo fala de tipo, 24 horas, aí tem de 7 dias, tem de 30 dias. Cara, isso aqui pra mim nunca funcionou, assim, nossa, não fazia sentido nenhum pra mim, não se encaixava na minha rotina e eu ficava meio bolado, porque eu falava, cara, não é possível, será que eu tô fazendo algo errado? Será que eu sou muito ruim de revisão? Será que eu reviso de forma muito lenta? Né? Isso aqui era para ser um reloginho. Eu reviso de forma muito lenta e aí eu tô fazendo alguma coisa errada, mas aí eu realmente tentei de várias formas. Isso aqui eu percebi que não tinha nada a ver com o meu estudo. Então o que eu comecei a fazer? Eu peguei o meu ciclo de estudos e eu comecei a usar ele para fazer revisão. Então tinha lá o ciclo de estudos, vamos supor, eu sempre estudei por ciclo, não por cronograma. O ciclo é as matérias em ordem. Então tipo aqui que tem constitucional, administrativo, português, RLM, eu não vou colocar todas as matérias aqui, tá? Só para a gente entender. Aí processo civil, aí português de novo, aí matemática, aí constitucional. As matérias, elas se repetem até que o ciclo chega ao fim, e quando ele chega ao fim,
você volta para o começo, considerando que aqui teriam todas as matérias do edital e que algumas teriam uma quantidade de vezes maior do que as outras. Por exemplo, constitucional está 2 vezes aqui, português está 2 vezes aqui, porque são matérias que por algum motivo a gente considera que tenham uma importância maior. No caso de português, porque muitas questões, constitucional não tem esse caso, mas poderia ser porque você está muito mal em constitucional ou você está muito mal em processo civil, então você coloca ela 2 vezes no seu ciclo para fazer essa compensação. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o ciclo de estudos, tá? Você pode olhar lá, eu explico em bastante detalhe tudo que você precisa. Se você quiser, clica no link do Drive aqui da descrição do vídeo, que você pega um ciclo de estudos pro TJSP gratuito também. Aí eu estudava por ciclo, então esse aqui era meu ciclo. Aí tinha esse ciclo que, o primeiro dia estudando constitucional, eu estudava o primeiro tópico de constitucional. Vinha aqui então, estudava o primeiro tópico. No segundo dia estudando constitucional, se eu já tivesse acabado a teoria desse tópico, eu ia fazer os exercícios desse tópico. Mas no terceiro dia estudando constitucional, eu ia estudar o segundo tópico, porque eu já tinha feito o primeiro tópico, a teoria, e depois, num segundo momento, o primeiro tópico, os exercícios. No terceiro dia que eu ia estudar, então eu ia começar o segundo tópico. Então era sempre teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício, para cada tópico de cada matéria. E eu ia fazendo isso. Só que para revisar, eu me embananei muito tempo, mas depois eu me liguei, tive uma ideia, falei, cara, e se eu fizesse um ciclo, mas eu fizesse também um ciclo para revisão? Então, eles não ficavam na mesma folha, tá? Só estou colocando aqui para ilustrar, que aqui fosse quando eu andava com a matéria, então eu ia andando com a matéria aqui nessas matérias, aqui que eu estudei hoje. Aí eu colocava aqui que eu tinha estudado, aqui que eu tinha estudado, aqui que eu tinha estudado. E aí tinha o ciclo das revisões, que era a mesma coisa, só que eu tinha, por exemplo, 1 hora por dia era revisão. Então, 1 bloco de estudo por dia ia ser revisão. Nesse 1 bloco de estudo por dia, eu tinha um ciclo para eu saber o que eu ia revisar no dia. Então, veja bem, eu não ia revisar a última matéria que eu estudei, eu não ia revisar o que eu estudei ontem, eu não ia revisar o que eu estudei 30 dias atrás. Eu ia revisar a próxima matéria que estava no meu ciclo. Mas, Felipe, o que isso tem a ver com eu aumentar minha nota? Calma, eu vou chegar na segunda etapa dessa explicação, que eu vou te mostrar uma forma extremamente simples e extremamente inteligente de você revisar exatamente o que você, especificamente você, precisa revisar para aumentar a sua nota nessa prova. Então, veja bem. Aí, quando eu ia revisar, beleza, eu já estava aqui na 5ª matéria, porque eu estudei 5 matérias num dia, beleza. Quando eu ia revisar a primeira do meu ciclo. Então, meu primeiro dia de revisão, eu ia revisar só a constitucional. Por quê? Porque eu tinha só um bloco disponível de revisão por dia. E aí, ia passando os dias. Quando chegasse o próximo dia de eu estudar a constitucional, que tivesse lá no ciclo, o que eu ia estudar aqui? O segundo assunto de constitucional que eu já tinha estudado. Mas, Felipe, e se eu não tivesse acabado o primeiro assunto? Se você não tivesse acabado o primeiro assunto, não sei que ele fosse um assunto muito extenso, você errou. Porque você tinha que fazer essa revisão caber num dia, de preferência revisando só os seus grifos, revisando só os exercícios que você errou, né, fazendo um caderno de erros, ou revisando por uma lista de exercícios, o que não dá para revisar relendo tudo que você já leu. Vai demorar muito e você não vai aprender mais, porque você está lendo uma segunda vez tudo de novo da mesma forma. Isso não vai induzir o aprendizado de uma forma muito eficiente, né? Então, beleza. Então, fica aqui claro que você tem que ter uma forma de estudar e uma forma de revisar. Agora, para cada momento de revisão desse lado aqui, ó, do lado direito, para cada momento de revisão disso aqui, você vai fazer uma coisa muito importante, que é o ponto-chave da minha técnica de revisão. De eu ter conseguido gabaritar português, eu gabaritei matemática, eu gabaritei todas as matérias de direito na prova do TJSP. As matérias que eu não consegui gabaritar foi informática, que eu errei uma questão nas 2 provas, e RLM, que numa prova veio muito difícil, na outra, se eu não me engano, eu gabaritei, eu errei uma só. Mas eu não cheguei a gabaritar todas as matérias de direito ao mesmo tempo, tá? Acertei 38 das 40 e depois na outra prova do TJSP eu gabaritei outras matérias e outras acabei não gabaritando. Mas dentre as matérias de direito, todas eu gabaritei pelo menos uma das provas. Por quê? Porque eu revisava exatamente os pontos que eu estava indo mal. Mas como eu sabia os pontos que eu estava indo mal, não é nenhuma ciência de foguete, na verdade é uma coisa extremamente simples, é que a gente tende, às vezes, fazer tudo menos o simples. Então, eu tenho uma tabela que, inclusive, ela está disponível também gratuita no meu Drive, não precisa preencher e-mail, nada, é só clicar no meu Drive lá e baixar o arquivo. É a única planilha do Excel que está lá. Tem lá, ela tem várias abas, tá? Quando você abrir a planilha, olha na parte de baixo que tem as abas e seleciona a aba da matéria. Não vai abrir o calendário, que é a primeira página, e falar que a planilha está errada. Eu recebo muita mensagem falando isso. Então, na planilha, tem lá assim, tem as abas. Aqui embaixo da planilha tem as abas. Cada abinha é uma matéria. Então, aqui a gente está em constitucional, né? Uma aba de constitucional, ela está clicada. Aí aqui tem as linhas e as colunas. Vamos colocar aqui, ó.
Nessa aba tem os tópicos de constitucional. Então tá aqui. Vou colocar as linhas aqui no meu desenho maravilhoso. É impossível não compreender o que eu estou fazendo aqui com tamanha precisão de desenho. E aqui tem os tópicos. Então aqui, ó, os tópicos da matéria de direito constitucional. E aí vem aqui, direitos fundamentais. Ah, o segundo tópico, direitos não sei o quê. O terceiro tópico, direitos sociais. O quarto, direitos políticos. O quinto, administração pública. Eu tô tirando da minha cabeça, tá? Não tá na ordem, enfim. Aí, tinha aqui a teoria e tinha outra aba que é os exercícios. Né? Então aqui, ó, exercícios. Não é para você colocar se você fez ou não, é para você colocar quantos você acertou do total. Então, uma vez estudado essa primeira matéria aqui, opa, deixa eu aumentar isso aqui. Uma vez estudada essa matéria aqui, eu precisava sinalizar, né? Eu escrevi aqui, a teoria foi estudada, né? Escrevi aqui como que foi. Aí, aqui do lado, nessa parte aqui, era fundamental que eu sinalizasse, por exemplo, quantos exercícios eu fiz. Aí eu fiz 50 exercícios do primeiro tópico de direito constitucional. Quantos eu acertei? Eu acertei 48, então eu coloco aqui, ó. Se você usar o Excel, você escreve igual 48/60 e dá Enter. Ele vai dar um resultado em porcentagem, ou ele vai dar 0, alguma coisa, e aí você clica lá no símbolozinho de porcentagem que tem lá no Excel. Nossa, eu coloquei um X aqui. No símbolozinho de porcentagem, ele vai transformar isso em porcentagem, ou você deixa em fração, se você conseguir compreender bem, considerando que 1 sempre vai ser o 100%, e aí a fração é o proporcional, ou você simplesmente coloca aí na calculadora do seu celular, 48 dividido por 60, quantas você acertou dividido pelo total, e vai dar um número em porcentagem. Então vamos supor que desse aqui, sei lá, 85%. Eu fiz essa lista do primeiro tópico de constitucional, falei, putz, 85%, com 85% de acerto na prova do TJSP, eu consigo ser aprovado? Provavelmente, alguma coisa disso para cima, então tudo bem. Aí eu faço o próximo tópico, eu estudo a teoria. Quando eu vou fazer os exercícios, eu acerto 70%. Aí você fala, opa, então isso aqui, ó, segundo dia que eu fui revisar a constitucional. Aí deu 70%, eu falo, opa, peraí, não tá ruim. Eu estou acertando bem mais que a metade, 20% a mais que a metade, então tá bom. Mas, se eu acerto 70% da prova TJSP, eu sou aprovado? Não. Então isso aqui, você vai lá e coloca em vermelho na sua planilha, e da próxima vez que você finalizar todos os tópicos de direito constitucional e chegar a hora de você voltar e estudar eles novamente, você vai estudar esses tópicos aqui, os que estão em vermelho, os que estão abaixo de 85%, 80%. Se você já tem essa informação, se você já tem, ou se você anotou, se você tem uma noção muito precisa de quais são essas matérias, você vai direto revisar elas. Então, se você tivesse assistido o meu vídeo anterior, se você já conhecesse o meu método, e você já soubesse, agora que vai ter a reaplicação, você já soubesse que aqui você está com 90%, e aqui no de baixo você está com 70%, e administração pública, que às vezes é uma matéria mais xaropinha de estudar, você está com, sei lá, 60%, você fala, cara, o que eu preciso revisar aqui? Eu vou revisar todos os tópicos dessa matéria, processo civil, quantos tópicos tem? Ou eu vou revisar os 3 tópicos que eu tô muito ruim. Entende? Esse nível de precisão na hora de priorizar o que você tem que estudar, ele te leva para um outro nível de competitividade com as pessoas. E você tá ouvindo isso de um cara que quando começou a estudar para concurso, era de longe o pior da turma da galera que estava estudando para concurso. Só que esse método, que não é nada mágico, não é nada místico, não é nada milenar, mas eu anotava com muita precisão exatamente o que eu era ruim, me permitiu, em cada revisão, em cada ciclo de revisão, em cada semana que eu tirava para revisar, em cada final de semana que eu tirava para revisar, em cada semana pré-prova, toda vez que eu focava em revisão e toda vez que eu fazia minhas revisões diárias, eu sabia exatamente onde que eu estava pior. E saber exatamente onde que eu estava indo pior fazia com que eu pudesse aplicar uma força maior, dedicar um tempo maior naquele lugar, e aquilo nivelava os meus acertos por cima. Então, com o tempo, se eu tinha 2 matérias aqui que estavam em vermelho e as outras e o resto estava indo bem, estar em verde, né, não em amarela, mas eu vou deixar em amarelo aqui para destacar, eu ficava aplicando
aplicando pressão nessas duas aqui até elas ficarem amarelas. Até eu poder chegar aqui e falar, opa, aqui estava 70 e 60, mas agora isso aqui tá 80, 82 e 80, entendeu? E aí a gente consegue olhar para nossa nota e perceber que a gente está nivelando por cima. Tem um gráfico de barras, né? Cada matéria está numa altura, as que estão embaixo estão subindo sem deixar as que estavam lá em cima descer. Porque no geral você não vai ficar só estudando esses 2 pontos que você está ruim, ou 3 ou 4, seja lá quantos forem. Você vai estudar todos, mas esses que estão ruins, você vai revisar mais. Então você vai revisar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Beleza, revisei todos. Na segunda revisão, você não vai passar todos. Na segunda revisão, você passa esse aqui de novo e passa esse aqui de novo. Então perceba, todas as matérias você revisou uma vez. Na segunda vez, você revisou mais uma vez aqueles 2 pontos principais. Beleza, revisou eles. E agora, o que eu faço? Agora você volta pro primeiro e revisa todos de novo. Então são 3 revisões nos pontos que você tá fraco, ao passo que só 2 foram em todos os pontos. Os pontos que você estava fraco, você fez uma a mais, tendo a vantagem da frequência. Então, além de você ter revisado uma vez a mais, você diminuiu o espaço entre cada revisão naquele tópico. Eu peço desculpa se tiver confuso de entender, mas se você começar a fazer, você vai ver que, na verdade, é bem simples de fazer, é uma coisa bem óbvia de se fazer, e até um pouco triste que a gente não faça isso desde o começo. Você ter a malícia de anotar quais são os seus pontos fracos, né? A gente tem lá nos tópicos, tipo assim, uma eu tô acertando 90%, na outra 85%, na outra 70%, na outra 82%, na outra 50%, na outra 95%. A gente poder caracterizar, isso aqui são tópicos, né? Cada um é um tópico. Você poder olhar para a matéria como um todo e falar quanto que é a média disso aqui, né? Vamos supor, da minha cabeça aqui, a média tá dando 79. Aí você fala, nossa, eu tô quase com 80% em constitucional. Beleza, mas o que tá te impedindo de estar com 95%? Quais são os tópicos que te impedem de explodir a sua nota de constitucional para cima? Quais são os tópicos que te impedem de gabaritar a constitucional nessa prova? É isso que você tem que saber, principalmente nas matérias que estão puxando a sua nota final para baixo. Então, se o seu problema maior em processo civil, em processo penal, aplica mais capricho, mais esforço para fazer isso nessas matérias. Você já está gabaritando constitucional, você já está gabaritando administrativo, cara, só revisa tudo e boa, entendeu? Passa lá todos os tópicos de forma não muito profunda, porque você também precisa colocar um peso maior nessas matérias que estão puxando a sua nota final para baixo. Mas aí, isso aqui fica nele sinalizado, ó, 50% vai estar vermelho, 70% vai estar amarelo, 82% vai estar amarelo. Aí o 85% vai estar verde, o 90% vai estar verde, o 95% vai estar verde. Então, o seu foco, ele tem que estar aqui. Primeiramente, então você vai revisar isso aqui 2 vezes antes de revisar todas, né? Na verdade, você vai revisar isso aqui uma vez, aí você revisa todas, aí você vai estar revisando isso aqui uma segunda vez nessa que você revisou todas, depois você revisa isso aqui, depois você revisa isso aqui. Aí você revisa todas de novo, aí aqui já foi mais uma, aí aqui foi outra, aqui foi outra. Então aqui você já revisou 3 vezes, e aqui você já revisou 2 vezes cada uma. Só que aqui tá indo para a segunda agora. Depois você revisa aqui mais uma, mais uma, mais uma. Entendeu? Vai intercalando aí um pouco da sua cabeça também, da forma que você achar pertinente, até que esse vermelho aqui, que era 50%, ele vira 70%, ou ele vira 65%, e aí isso aqui se torna um amarelo. Aí, opa, já diminui um pouco a pressão. Daqui a pouco, esses amarelos aqui, eles ficam verdes, entendeu? Esse 70% vai para 85% e esse 82% vai para 87%. E aí, quando você vê, você está mudando a realidade da sua planilha, do seu gráfico, da sua da capacidade de armazenamento de informação para cada matéria. E, cara, você fazer isso aqui para todas as matérias é mudança de jogo. Eu te falo isso como um cara que ficou em 6º lugar nesse concurso, na prova da Grande São Paulo. Na prova da capital, eu fiquei em 39º. O concurso teve mais de 100 mil inscritos concorrendo para esse cargo, para a capital. Então, assim, eu tenho muita confiança nesse método aqui e eu juro por tudo que eu conheço. Eu trabalho no ramo de concurso público, né? Eu sou diretor de produtos aqui na Brabo e eu sei como que funcionam as coisas, imagino que você também saiba. Isso aqui poderia ser tranquilamente vendido como um método de revisão,
revisão, como um método de estudo. Inclusive, nada me impede que eu resolva vender isso aqui no futuro. Mas para você que está vivendo a frustração da prova do TJSP, frustração que eu já vivi, porque eu fiz a prova do MPSP ano passado que foi cancelada e foi um inferno, foi horrível, foi horroroso passar por isso. Eu estou te dando isso aqui de graça, cara. Isso aqui é o meu bem mais valioso, isso aqui é a minha técnica milenar de revisão que fez eu ir bem em tantas provas e conseguir 3 aprovações em concursos públicos com pouquíssimo mais de um ano de estudo. Assim, comecei a estudar para as provas no pós-edital, tanto do MPSP quanto as 2 do TJSP, eu estudava para concurso que não tinha nada a ver, mesmo assim consegui esse ótimo resultado por causa dessa técnica de revisão. Então, cara, espero do fundo do meu coração que isso aqui consiga te ajudar, que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar explicar ao máximo aí, conversar com vocês. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de forma alguma de se inscrever aqui no canal, porque eu sou um cara que a minha maior preocupação aqui é sim trazer vários vídeos para eu trazer o máximo de informação que eu conseguir, mas não é só ser mais um cara comentando notícias sobre concursos, porque para cada notícia que sai, tem 500 mil canais para comentar notícia, então eu tenho certeza que vocês sempre ficarão sabendo de tudo. O que eu quero trazer para vocês aqui no meu canal são soluções. Eu quero trazer formas de resolver os problemas de vocês, de facilitar a vida de vocês, e essa técnica de revisão, eu tenho muita confiança que ela pode te ajudar de verdade, do fundo do meu coração, por tudo que eu já estudei, por todos os alunos que a gente mentora aqui na nossa escola hoje, que tem mais de 30 mil alunos ativos. Então, peço que você dê uma chance para esse método e peço também para que depois de você aplicar isso e ser aprovado, você volte aqui para me contar da sua aprovação. Por esse vídeo é isso. Novamente, se você é inscrito, não deixe de se inscrever. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.